capítulo 4, versículo 1. Como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes. Observa bem, irmãos, essa leitura. Sejam completamente humildes e dóceis. E sejam pacientes. Já falamos sobre paciência, né? Amém? E diz assim: suportando-vos uns aos outros com amor. Faça todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós lemos a Tua palavra. Nos ajuda, meu Deus, a fixar muito bem tudo quanto o Senhor traz para a nossa vida, meu Deus, de entendimento. Nos agracie e nos abençoa, meu Deus, para que possamos andar de acordo com o Teu querer e a Tua vontade. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos sentar, meus irmãos. Quero saudar, eu vejo aqui o Josadac conosco, né? Graças a Deus, a família. Amém. E eu vejo também o Osmarzinho ali, né? O caçula da família, né? Graças a Deus. Toda a família do pastor Osmar está aqui, só falta ele, né? Vou estar aqui, que bom se tivesse, né? Toda a família junto. Que preciosidade. Meus irmãos, uma música country antiga dizia o seguinte: é difícil ser amigo, é difícil ser humilde. É difícil ser humilde quando se é perfeito de todos os jeitos. Só na música se é perfeito de todos os jeitos. Mas na realidade é difícil ser humilde. Maiormente numa sociedade que nós vivemos, que encoraja a competição e que estimula a individualidade. E o que é humildade? Aprender a ser humilde é de grande importância. Por quê? Porque umas 70 vezes aparece a palavra, a expressão, o ensinamento a respeito de ser humilde na Bíblia. Se são mencionados 70 vezes, é porque a ênfase é grande, é porque Deus quer que sejamos humildes. Mas como ser humilde se o nosso jeito de ser, o nosso estado pecaminoso, não nos leva para esse lado de ser humilde? Mais do que uma qualidade, ela demonstra o nosso sentimento da nossa fraqueza. É o que nos diz no dicionário, no Aurélio. Agora, é como, por exemplo, uma pessoa pobre que não pode se gloriar de grandes posses. Uma pessoa humilde não se gloria das suas qualidades. Agora, o que não é ser humilde? Ser humilde não é ser e andar maltrapilho. Ser humilde não é não ter o que comer, não ter onde dormir. Ser humilde não é viver ou estar desempregado. Não é não possuir posse, não ter posse nenhuma. Porque uma pessoa ela pode não ter nada disso e ser muito orgulhosa. A pessoa pode ser um mendigo e ser orgulhoso. Certa vez damos umas roupas para um mendigo e ele escolheu e disse: não, essa roupa eu não quero, não, essa aqui eu não uso. Eu não entendo. Então não é humildade realmente, não é o ter ou não ter posses. Não conjuga, não combina. Uma pessoa pode ser extremamente pobre e não ser humilde. Então humildade ela não está associada a bens. Há pessoas que têm muitas posses e você nem imagina que aquela pessoa seja tão bem financeiramente na sua vida. Então humildade não é ser pobre ou viver com roupa rasgada, roupa suja ou andar sem tomar banho. Agora, irmãos, eu quero mencionar aqui sobre as lições de Jesus a respeito da humildade. Primeiramente, Jesus foi humilde. Por que Jesus foi humilde? Ele mesmo disse: aprendei de mim que sou manso e humilde. O Filho de Deus nasceu numa estrebaria. Não tinha exigência: olha para mim, vim à terra, tem que ter isso, mais aquilo, tem que ter plano de saúde, tem que ter previdência
privada, tem que ter mais isso, mais aquilo, tem que ter hospital de primeira. Eu quero nascer numa família rica, com carrão e mais esses outros requisitos. Não. Jesus, o Filho de Deus, nasceu numa estrebaria, na pequena Belém, de uma família muito pobre. Sua profissão foi uma profissão humilde. Ele foi filho de um carpinteiro, não de um empresário, não de um político, não de um doutor, não de um mestre. A Bíblia menciona que ele não tinha onde pousar a sua cabeça. Ele precisou praticamente tudo emprestado, porque não tinha. Para pregar o Evangelho, ele usou um barco emprestado. Para entrar em Jerusalém, ele usou uma mula emprestada. Na sua morte, o túmulo que ele fez uso também foi emprestado, não era dele. Agora, ele, irmãos, era rico. E a Bíblia nos diz, a palavra de Deus nos diz que ele se esvaziou. Que Jesus se esvaziou. O apóstolo Paulo diz, ele se esvaziou. E ele mesmo que diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde. E aquilo que ele viveu, é aquilo que ele também ensina. E aos seus discípulos, ele disse para os seus discípulos não procurar, por exemplo, os primeiros lugares. Uma pessoa humilde não procura os lugares de honra, não procura os melhores lugares. Ele falava, ensinava os seus discípulos, não procurem os melhores lugares. Ele disse o seguinte: quando vocês forem a uma festa, vocês não procurem os primeiros lugares, escolham os piores lugares, os lugares menos honrados, para que o dono da festa, quando vê-los, ele vá até vocês, por favor, sente-se no lugar mais honrado, para que não seja o contrário, procurando então o primeiro lugar, o lugar mais honrado. Ele diz: olha, chegou uma pessoa mais importante que você, por gentileza, levante-se daqui e sente-se no outro lugar. Jesus ensinou, irmãos, princípios de humildade. Está em Mateus capítulo 20, versículo 25 ao 28. E qualquer entre vós que quiser ser o primeiro, seja o vosso servo, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, para dar a sua vida em resgate a muitos. Jesus disse também questão de humildade a respeito da oração. Eu posso ter uma oração soberba, eu posso ter uma oração arrogante, eu posso querer mostrar soberba, eu sou espiritual, eu oro muito, eu aparentar por estar orando em público, nas praças. Jesus disse o seguinte: quando você orar, ore de maneira humilde. Entra aonde? No teu quarto, fecha a porta, e o teu pai, que te vê em secreto, há de te recompensar. Porque os fariseus, por não serem humildes, gostavam de se mostrar que eles que são os caras, são os merecedores, são os mais espirituais, são os mais voltados às coisas sagradas. E eles gostavam então de mostrar que eles aqui oravam. E as pessoas ficaram admiradas: olha como ora, olha como é uma pessoa de oração. E na realidade, irmãos, Jesus está ensinando: quando você orar, ore em secreto, para que não haja orgulho. A oração ela pode ser invalidada, irmãos, quando eu oro por questão de orgulho. Falar em oração, amanhã, 5 horas, nós temos jornada de oração, mais de uma semana abençoada. E eu estou descobrindo, irmãos, algo muito importante na vida dessa igreja, que precisamos fazer uma cirurgia. Há pessoas que estão orando bastante na semana de oração, e na semana que não tem jornada de oração, estão orando não, estão ficando à deriva. Na outra semana, então ora uma semana sim, uma semana não. Não, irmãos, a oração é todos os dias. E Jesus disse a respeito da oração: pão nosso de cada dia, ou seja, todos os dias eu devo orar, certo? Mas amanhã temos um grande propósito de oração, amém? De estarmos aqui orando e buscando a presença de Deus, amém? Porque a oração, irmãos, move a mão de Deus, amém? Oração sincera, oração diante de Deus, de quebrantamento, buscando milagre. Amanhã nós começamos a orar pela compra do terreno também, amém? Aliás,
Continuamos orando, mas vamos intensificar pela proposta, amém? Em nome de Jesus, nós vamos fazer uma proposta para o proprietário. Irmãos, Jesus falou a respeito disso, a respeito de oração. Outra coisa também, a respeito do jejum, questão da humildade. Tem pessoas que quando jejua, fica com orgulho. Não, porque eu estou jejuando. E Jesus diz o seguinte: quando tu jejuar, não fala para ninguém. Quando tu jejuar, hoje é a tua cabeça, para que as pessoas não percebam que você está em jejum. Essa pessoa quer mostrar uma espiritualidade. Não, porque eu estou em jejum. Não, irmãos, quando você estiver em jejum, nem faça ninguém sabendo. Saiba só você e Deus. Impossível também a sua família não saber, né? O marido está jejuando, a esposa está jejuando, o filho está jejuando, a mãe sabe que não comeu. Mas não precisa chegar lá no serviço: hoje eu estou de jejum, viu? Não tem nada a ver com os outros. É algo que eu não preciso expor, a questão de humildade. A minha espiritualidade, ela pode gerar soberba. Tem muita gente religiosa que são soberbos. Tem uma soberba dentro do coração tão grande. E Jesus fala sobre isso também. A questão da humildade a respeito do jejum. Também Jesus diz o seguinte: não seja você juiz do teu irmão, não julgue o seu irmão. Porque quando a pessoa julga, ela está se considerando superior. E se ela está se considerando superior, ela está sem humildade nenhuma no seu coração. Jesus disse, irmãos, a respeito da humildade, em Mateus capítulo 5, versículo 3, Mateus 5, 3, Jesus diz o seguinte: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E eu encontro o apóstolo Paulo também ensinando a respeito da humildade, a qual nas suas cartas ele escreve bastante. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 6, você pode anotar aí, diz assim: mas Deus que consola os abatidos. Deus é quem consola os abatidos, é Deus que consola, é Deus que trabalha em favor daqueles que estão abatidos, ou seja, estão passando por um processo, estão humilhados. 2 Crônicas, capítulo 12, versículo 7, diz: e para que não me exaltasse, pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Deus, irmãos, para que o servo dele, a qual Deus deu grandes revelações para ele, que ser humano nenhum conseguiu ver o que o apóstolo Paulo viu. E ele disse que Deus colocou um espinho na minha carne, para que eu não me ensoberbecesse, para que eu não me orgulhasse. Sabe quando você está tão feliz, está tão contente por uma porta extraordinária que se abriu sobre a sua vida, você está tão contente e feliz, aí você compartilha com um, compartilha com outro, reparte com outro a tua alegria. Às vezes essa alegria, irmãos, ela está misturada, e aí você não sabe perceber se existe orgulho ali junto. Aí a humildade foi-se embora. E a Bíblia menciona, irmãos, que a bênção que o apóstolo Paulo alcançou foi tão grande, a bênção espiritual, que Deus enviou um mensageiro de Satanás, um espinho na carne. E o apóstolo Paulo revela isso, irmãos, para nos ensinar as lições da humildade. E ele diz: Deus me mandou um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. A pessoa, quando as coisas começam a dar errado, é um tratamento de Deus para nos humilhar, para baixar um pouquinho a nossa crista, para nos colocar no nível que Deus deseja para nós, sem orgulho, sem jactância, sem soberba, que prejudica a nossa vida, prejudica o relacionamento, prejudica o casamento. Humildade faz bem, humildade é necessário. Humildade é necessária, irmãos, para o nosso bem viver. Nós vamos entrar em algum momento, nós vamos, em alguns cultos, vamos trabalhar em cima do sermão das bem-aventuranças, que foi um grande sermão, uma grande mensagem que Jesus ensinou, irmãos. E Jesus coloca no sermão das bem-aventuranças exatamente a questão da humildade. Agora, o apóstolo Paulo também escreve em Filipenses, capítulo 2, versículo 3, diz: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo.
seguinte: que eu devo considerar os outros superior a mim. Mas eu sei mais do que ele, eu conheço mais do que ele, mas eu faço muito mais do que ele. A Bíblia diz o seguinte: que nós devemos considerar os outros superiores e não inferiores. A questão da humildade, irmãos, que nos ensina isso, é um grande tema na palavra de Deus. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. E eu pergunto: quando é que você fez isso pela última vez? Que você considerou os outros superiores a você mesmo? Não, pastor, eu faço todo dia com o meu chefe, com o meu patrão. Isso aqui é óbvio. Mas aquele que não é o chefe, aquele que não é patrão, aquele que é teu colega, aquele que é teu par, aquele que convive com você, aquele que não é teu superior. A Bíblia diz, irmãos, que nós devemos considerar os outros superior. Não diz que eu tenho que considerar o superior superior. Isso aqui é óbvio. Mas o que a Bíblia nos ensina é: eu devo considerar os outros superior. Qual é a última vez que você fez? E quando é que eu vou fazer? É algo que eu deveria colocar. Quando que eu vou fazer isso? Porque se eu ouvir uma mensagem, mas eu não colocar em prática, jamais eu vou colocar. E a gente vem na igreja, vem para adorar a Deus, buscar a presença de Deus, vem para adorar a Ele, viemos para agradecer a Ele, mas nós viemos para ser confrontados e para mexer com a nossa estrutura, e para que venhamos ser levados também a viver o que nós não estamos ainda vivendo, e ajustar os parafusos, para ajustar a nossa vida. A Bíblia nos diz, irmãos, Filipenses 2,3: considere os outros superior a si mesmo. Filipenses capítulo 2, versículo 4 até o versículo 8, diz: cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês como a de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo o que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana. E a Bíblia diz: humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Sabe o que é isso, irmãos? Humilhou a si mesmo. Grande, Filho de Deus, poderoso, ele se esvazia, vem em forma de homem, e vem para servir. Ele poderia chegar: olha, eu cheguei aqui, olha, eu vim do céu, eu vim do Pai, eu quero ser servido, eu quero ser honrado. Não. A Bíblia diz, irmãos, que ele se esvaziou. Paulo, irmãos, ele experimentou na sua vida, a questão que depois ele ensina. Antes, ele não era uma pessoa humilde, perseguidor da igreja, se achava cheio da razão, se achava que ele tinha que maltratar, tinha que prender os crentes. Agora, ele passa por uma transformação, passa por uma conversão, e essa mudança de vida, irmãos, apega a sua vida, e ele começa a ter experiências. Olha só, quando ele esteve em Corinto, ele, depois de ter passado por Bereia, depois de ter passado também por Atenas, a qual ele pregou um dos maiores discursos, que está em Atos 17. Ele pregou uma mensagem linda, descrita em Atos capítulo 17, a qual ele fala sobre o Deus desconhecido. E ele discursa com os filósofos, grandes homens. Ele usa todo o poder da sua sabedoria, da sua sapiência, do seu conhecimento, da sua maneira de expressar de uma maneira tão clara. E ele usa toda a força, sua base de conhecimento, e ele usa, irmãos, o que ele sabe, o que ele conhece. Ele mostra o seu poder de conhecimento. Agora, quando ele chega para a igreja de Corinto, é diferente. Ele vai em fraqueza. Agora, interessante, que em Atenas não fundou nenhuma igreja, não ficou nenhum aprisco lá em Atenas. Mas quando ele vai para Corinto, ele fala, a Bíblia diz que é o seguinte: eu fui em fraqueza, e eu não baseei a minha pregação em conhecimento, mas eu fui na força, eu fui em fraqueza, que eu estive entre vocês.
Olha só, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1 até o versículo 5 diz assim: eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o ministério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Cristo, Jesus Cristo, e esse crucificado. E fui com fraqueza, temor e com muito temor que estive entre vocês. Versículo 4: a minha mensagem e a minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração de poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. O resultado dessa fraqueza, o resultado agora, irmãos, da maneira mais humilde, foi uma igreja que foi estipulada, uma igreja que nasceu nessa cidade onde ele pregou em fraqueza. Tiago também nos ensina a respeito da humildade. Tiago capítulo 4, verso 6 diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. O apóstolo Pedro também nos ensina, 1 Pedro capítulo 3, versículo 8, você pode anotar aí, 1 Pedro 3, 8, diz: quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Sejam misericordiosos e humildes. Agora, quem quer ser humilde? Ai, pastor, eu vou deixar para a próxima vez. Dessa vez não dá. Irmãos, está tão associado ao ser humano, está tão apegado ao ser humano, que o ser humano não consegue se desvencilhar. Mas deixa eu lhe dizer algo: humildade se aprende. Amém? Diga comigo: humildade se aprende. Amém? Como é que se aprende humildade? Bom, primeiramente a gente aprende porque Jesus diz o seguinte: aprendei de mim que sou manso e humilde. Então dá para aprender humildade. Então não se desespere: pastor, eu já fui reprovado. Talvez você vai: pastor, eu consigo ser humilde, mas logo daqui a pouco eu deixo de ser humilde e me torno soberbo de novo. Às vezes eu consigo, às vezes eu não consigo. A maioria das vezes eu não consigo ser humilde, mas a Bíblia menciona e temos uma receita, irmãos, para sermos humildes. 1 Pedro 5,5, você pode anotar aí, 1 Pedro 5,5, diz: da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E as lições, irmãos, de Deus, que Deus oferece para nós aprendermos a humildade, às vezes Deus permite, irmãos, que na vida a gente aprenda. Se você ler, por exemplo, Lucas no capítulo 15, que fala sobre o filho pródigo, a Bíblia menciona, irmãos, que ele estava cheio de orgulho no coração. Eu sei, eu posso, eu consigo, me dá minha parte da minha herança. Eu sei como manusear, como fazer multiplicar essa riqueza. Vou fazer uma grande obra, me dá minha parte. E a Bíblia menciona que ele foi para uma terra longínqua e lá desperdiçou os seus bens. Veio uma crise sobre aquele país. E aquele país, irmãos, numa crise, não tendo ele mais da onde tirar, ele deseja, a Bíblia menciona, que ele deseja se alimentar das alfarrobas que os porcos comem. Observe que está sendo mencionado isso aqui para judeus. E judeu não come carne de porco, então judeu não cria porco. Então seria a profissão mais abominável para alguém, o lugar mais abominável para um judeu estar. Está mostrando, irmãos, aonde a vida leva, aonde Deus permite a pessoa ir para aprender humildade. Aí, como esse filho depois ele cai em si, o que ele diz? Vou voltar lá para o pai, vou dar um carteiraço no meu pai, vou mostrar ao meu pai que eu vou dar a volta por cima. Não, a Bíblia menciona, irmãos, o estado de humildade que ele se colocou. Eu vou chegar no meu pai e vou dizer: pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas faz de mim como um
dos teus jornaleiros. Faz-me como um dos teus jornaleiros, me dá uma oportunidade de emprego. Ele chega humilde. E por chegar humilde, meus irmãos, e por chegar de uma maneira humilde no seu pai, a Bíblia menciona que o pai faz uma festa. E o pai lhe considera. E aquele filho, ele é honrado. Porque sempre a maneira de ser humilde, irmão, sempre vai honrar a pessoa que for humilde. Como aquele moço que achou que ele poderia, com o seu currículo, chega na empresa e pede: olha, o meu currículo é esse, eu fiz isso, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquele outro, e essa empresa de vocês aqui vai melhorar muito com o meu trabalho, porque pelo que eu estou percebendo aqui, as coisas estão mal, estão ruim, e eu posso arrumar isso aqui. Ainda botou os pés em cima da mesa do patrão que ele estava pedindo um serviço. O cara mandou embora para a rua. Aí foi para casa chorando, lamentando. E a esposa apresentou a Bíblia para ele. Ele começa a ler a Bíblia, ele percebe que ele precisa ser humilde. E ele vai em outra empresa, apresenta o seu currículo. Aí, o pessoal do recrutamento lá de seleção diz o seguinte: olha, não tem vaga. Você não tem nenhuma vaga, nenhum outro tipo de serviço? Tem na limpeza. Mas ele serve, para mim serve. E a profissão dele era outra. Era de um executivo. E ele aceita, ele está lá limpando, arrumando, ajeitando. Num lugar mais humilde, numa profissão mais humilde, ele aceita. E logo depois vem alguém lá que briga com o chefe, monta uma discussão, ele pega e joga aqueles papéis no chão e sai e diz: não trabalho mais nessa empresa. E ele estava lá limpando, tirando pó. E ele pega e vai e junta aqueles papéis e entrega para o chefe. E aí quando ele olha os olhos ali, ele está: mas isso aqui tem jeito, isso aqui não é tão difícil. Isso não é tão difícil. Aí, mas você entende isso aqui? Eu entendo, sim. Eu me formei nessa área. Eu já lidei com situações assim. Isso aqui, sem problema nenhum, o senhor consegue, o senhor vai conseguir. Diz ele: não, tranquilo. Então, se o senhor não quer nos ajudar, diz ele: ajuda. E foi promovido. José, irmão, saiu da prisão. Saiu humilde da prisão. Antes da prisão, ele era soberbo: eu sou o bom, eu sou o bambambam, eu sou o melhor, eu sou o tal, eu sou o cara. Olha aqui, eu vi vocês, meus irmãos, se prostrando diante de mim. Seu pai, mãe, eu vi vocês se prostrando diante de mim. Um dia vocês vão se prostrar diante de mim. Eu sou o cara. Mas, irmãos, para onde Deus levou ele? Um caminho de humildade. Vai para a prisão. Tem muita gente, irmãos, que para alcançar a grande bênção que você está orando e pedindo, precisa passar por um processo de Deus. Às vezes Deus nos humilha para poder nos exaltar. A Bíblia diz isso, irmãos, que Deus exalta os humildes e Deus abate os soberbos. José foi abatido. Depois que está abatido, Deus o exalta. Quando ele vai lá, interpreta o rei. Você pode ler isso no livro de Gênesis. Aí você observa quando ele diz assim: olha, Deus tem pressa de fazer isso. Haverá 7 anos de muita fartura, mas haverá também 7 anos de muita miséria, que nada vai produzir, nada vai render. Mas eu te aconselho o seguinte: já que tu sonhou 2 vezes, os dois são os mesmos sonhos, eu te aconselho que encontre uma pessoa sábia. Ele diz: olha, eis-me aqui, usa-me. Não, ele diz: olha, eu posso. Ele diz: olha, eu te aconselho que pegue um homem sábio para administrar isso, para que administre toda a riqueza que vai ser gerada nesses 7 anos, e depois desses 7 anos pode administrar. Pronto, ele deu um conselho. Ele não se mostrou: olha, eu sou o cara, eu sou bom, eu sou tal. Ele somente deu um conselho. E aqui acontece, irmãos, ele é colocado no lugar certo, porque está humilde, passou por um processo. E às vezes é um processo que muitas pessoas não querem. Muitas pessoas querem chegar lá no topo. Muitas pessoas querem estar num lugar grande, mas não valorizam os pequenos começos, os momentos que é o momento que precisa de humildes. E Deus precisa de homens humildes, Deus precisa de pessoas humildes. Deus quer usar muito a sua vida, mas Deus precisa de você humilde. De que muitas pessoas não permanecem no emprego,
não são humildes. O chefe diz: olha, eu preciso que você faça isso. Não, eu não faço porque é o seguinte, olha, para mim trabalho é só assim, eu tenho que ser assim. Não, irmão, o chefe, você trabalha ali numa área, o chefe diz: olha, eu preciso que você limpe e varra o chão para mim. Não, a minha profissão não é isso, minha carteira não é isso, eu só faço isso, minha profissão é fotógrafo aqui na empresa, eu só fotografo, eu não varro. Pois, irmãos, aprenda a humildade, varra, certo? Precisamos, irmãos, aprender a humildade, porque Jesus nos ensina a respeito disso. Então, nós não aprendemos a humildade, irmãos, com a nossa natureza decaída, pecaminosa. Jesus, os apóstolos, nos ensinaram a vida. Deus conduz-nos a vida também para sermos humildes. Encontro na Bíblia também no livro de Daniel, você pode ler em casa, sobre Nabucodonosor, quando olhou o seu reino e viu a grandeza do seu reino, ele disse: eu consegui, com as minhas mãos eu consegui. E aí a Bíblia menciona, irmãos, que Deus colocou a mão sobre Nabucodonosor. A Bíblia menciona que ele teve que pastar com os animais e viver no relento do orvalho, do sereno, para que aprendesse a ser humilde. E ele passou muito tempo, irmãos, assim. Conta a história que realmente ele enlouqueceu, foi tido como um animal, foi tratado como um animal, e largaram ele pelo campo, mesmo que no palácio não dava para viver. Até que retornou depois do seu juízo e foi humilde. E ele reconheceu depois na sua oração que Deus é grande, que Deus é poderoso e que Deus exalta as pessoas. Provérbios capítulo 16, versículo 18, você pode anotar aí, Provérbios 16, 18. O orgulho vem antes da destruição, e o espírito altivo antes da queda. Provérbios capítulo 11, versículo 2, outro versículo. Eu vou citar vários textos aqui de Provérbios. Capítulo 11, verso 2 diz: quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Provérbios capítulo 13, versículo 10 diz: o orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. Provérbios 15, 25: o Senhor derruba a casa do orgulhoso, mas mantém intacto o limite da propriedade da viúva. Também, meus irmãos, há uma profecia que nos últimos dias os homens seriam egoístas. Paulo, escrevendo ao seu filho Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2, diz: os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos e ímpios. Esse é o quadro, irmãos, que a Bíblia menciona como será a humanidade, como está sendo. Agora, ser humilde, buscar humildade, há os benefícios que gera para nós. Primeiro, irmãos, humildade nos aproxima de Deus, amém? Humildade nos aproxima de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 6 diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O que é resistir? Não tem, irmãos, como avançar, não tem como crescer tendo soberba no coração. Quanto mais humilde eu for, mais Deus vai me abençoar, mais as coisas vão andar. Aí você pergunta: mas eu faço as coisas tudo certinho, pastor, não dá certo comigo. Se tiver soberba, irmãos, e não tiver no coração humildade, as coisas não podem prosseguir. Eu encontro também que uma das causas de avivamento, humildade é uma das causas de avivamento. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, me buscar, se converter nos seus maus caminhos. Ele já começa dizendo: se o meu povo se humilhar. Por que estava havendo uma depreciação moral na nação? Porque não havia humildade. E Deus está pedindo o seguinte: se o meu povo se humilhar. Deus já começa dizendo: vou curar a terra, vou restaurar, a sorte de vocês vai mudar. Precisa começar com humildade. Então, humildade nos aproxima de Deus, humildade nos aproxima das pessoas, humildade vai abrindo caminhos. A recompensa, irmãos, que existe para os humildes. Tiago capítulo 4, versículo 10 nos fala: humilhem-se diante do Senhor, porque Ele vos exaltará.
Também todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mateus capítulo 23, versículo 12. Lucas 14, 11 também: pois todo que se exalta será humilhado, e que se humilha será exaltado. Em 1 Samuel capítulo 2, versículo 7, o Senhor é quem dá pobreza e riqueza. E a Bíblia diz assim: Ele humilha e Ele exalta. O Senhor humilha, o Senhor exalta. É o Senhor, irmãos, que coloca a pessoa numa posição, mas é Deus que tira. Foi Deus que colocou o rei Saul na posição de rei. Foi Deus que tirou ele da posição de rei, trocou e botou Davi. É Deus que exalta. É Deus que humilha. É Deus que abate. Agora, se Deus está me exaltando, eu não posso cair, permitir que o orgulho vá diante de mim, porque a Bíblia diz, irmãos, que diante da queda vai o orgulho que derruba, o orgulho que destrói. É o orgulho que destrói o ministério, é o orgulho que destrói a família, é o orgulho que destrói o bom nome. Portanto, irmãos, sejamos humildes, buscamos humildade, buscamos diante do Senhor, de nos humilhar diante do Senhor. E digo para vocês, não é tão difícil se humilhar diante de Deus, mas como é difícil se humilhar diante das pessoas. Diante de Deus eu não vejo, e eu posso orar no meu secreto: Deus, eu me humilho diante de Ti, eu te peço perdão. Mas e diante das pessoas? Por irmãos, verdadeira humilhação, ele começa quando eu me humilho diante das pessoas. A minha humildade vai ser sincera se eu consigo ser humilde com as pessoas. Se você catalogar quantas pessoas já te feriram, quantas pessoas que já te machucaram, você pode encher uma folha, 2 folhas. Mas eu pergunto também: quantas pessoas você já abateu, já pisou, já pisoteou? Quantas pessoas você já feriu por causa do orgulho? Aí você pode dizer: pastor, eu não sou orgulhoso, eu prometo que eu não sou orgulhoso, eu juro que eu não sou orgulhoso. Meus irmãos, todos nós carregamos esses genes. Eu que vos ensino, eu preciso disso. Essa mensagem não é para vocês apenas, é para vocês e para mim. Perguntaram para o pastor: pastor, o senhor vive tudo que o senhor prega? E ele respondeu: o que eu prego é maior do que eu. A minha mensagem é maior do que eu. Eu preciso, irmãos, aprender. Todos nós precisamos. O pai precisa aprender a ser humilde. A mãe precisa. Os filhos precisam. Os nossos discipuladores precisam. Os nossos líderes precisam. Líderes de rede precisam. Todos nós precisamos aprender humildade. Todos nós a cada dia. Agora sofremos demais, irmãos, por falta de humildade. Por natureza somos arrogantes, soberbos. Já faz parte da genética do pecado. Às vezes, em alguns momentos somos humildes, outros não deixamos de ser. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Deus resiste aos soberbos. Se Deus resiste, irmãos, ou seja, não tem vez, a oração não vai funcionar, o jejum não vai funcionar, aquele clamor, aquela intercessão não vai funcionar. Amanhã à noite, eu e vários líderes e pastores estamos indo para o monte. Nós vamos orar lá em Rolante, vamos estar orando, vamos estar levando o pedido de oração de vocês. Coloquem na caixinha. Mas eu chegar diante de Deus na oração, em jejum, não posso fazer 5 dias, 10 dias de jejum e estar com o coração cheio de orgulho, cheio de soberba, não ter humildade. Deus vai responder? Não. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. Diga-se de passagem que o jejum realmente ele é um propósito de me humilhar diante de Deus. Dizer: Deus, eu não consigo nada com as minhas mãos, eu não consigo nada com as minhas forças, eu quero pedir a tua ajuda, Senhor. Mas não adianta, irmãos, eu ficar aqui 10 horas de joelho orando e com soberba no meu coração, não ter orgulho, e tiver orgulho, não tiver humildade, não vou alcançar, não vou conseguir. Os humildes, irmãos, conseguem entrar por caminhos que orgulhosos não entram jamais. Efésios capítulo 2, versículo
capítulo 4, verso 2, sejam completamente humildes. É o que o apóstolo Paulo escreve em Efésios. Eu fiquei apaixonado quando eu estava lendo esse texto, porque Paulo não diz sejam humildes, ele diz assim, sejam completamente humildes, ou seja, podemos ser humildes não completamente. Podemos também ter uma humildade, irmãos, uma humildade que é uma humildade pirata, falsa, uma humildade que não é verdadeira, que não é sincera. Ser humilde, irmãos, nós devemos abrir mão do nosso direito. Eu lembro uma vez no mercado, estava na sessão de hortifruti granjeiro, e eu fui em direção à balança. Nisso veio uma senhora, também em direção à balança. Eu coloquei sobre a balança o que eu tinha na mão, e a senhora atrás de mim disse, eu cheguei primeiro, porque o senhor pegou o meu lugar. Eu digo, desculpa senhora, eu não vi que a senhora estava chegando aqui, por gentileza, pode colocar aqui, sem problema nenhum, a senhora tem todo o direito. Poderia brigar. E a humildade, irmãos, nós não brigamos, não tem discussão, não tem dizer direito meu, é minha vez, é o meu lugar, é a minha honra. Jesus, irmãos, perdeu a honra que ele tinha quando foi para a cruz, porque para a cruz foi o lugar de um criminoso, de um bandido. Ele poderia reivindicar, ele disse mesmo, se eu quisesse, eu chamaria agora 12 legiões de anjos e o Pai me enviaria. Ele não usou o seu poder, ele não usou a sua força, ele não usou a sua influência para poder realizar e fazer o que ele queria. Meus irmãos, pode usar situações para provar a nossa humildade. Perceba, irmãos, eu imagino, de repente eu já com meus 48 anos de vida, já há 30 anos de ministério, de repente, com 48, já completando meus 49, ano que vem 50 anos, aí chega um menino com 19 anos, estuda bastante, estuda um monte, mas estuda bastante com os seus originais, no hebraico, no grego, e dá aquela aula. Eu digo, não, mas eu sou pastor, eu já fiz faculdade há muito tempo, eu já conheço. Não, eu vou deixar de receber de um menino que sabe bastante, de aprender bastante dele. Eu fiquei encantado vendo um pastor tão novo, 25 anos, e ele imagina a dificuldade, quem sabe que tem, de enfrentar uma igreja, uma idade tão tenra, ensinando pessoas que estão há muito tempo na fé. Mas, irmãos, humildade é eu sentar com alguém que sabe menos, e eu poder estar ali aprendendo, escutando e ouvindo, sem interpelar, sem dizer você está errado, sem humilhar publicamente, mas sabendo honrar. Pessoas que têm experiência, irmãos, em tantas áreas. Eu tenho o prazer de sentar, ouvir, escutar e dizer, eu quero aprender um pouco mais. Sabe que um grande problema no livro de Jeremias não foi aceito como profeta. A nação rejeitava, o sacerdote rejeitava, os demais profetas zombavam dele, o rei não aceitava. Por quê? Porque Jeremias de Anatote, uma pequena cidade desprezada, e eles tinham o entendimento seguinte, que profeta bom vem de Jerusalém, vem da capital. Profeta que vem do interior é profetinha. Você não tem lastro, não tem autoridade, não é bom profeta. Profeta bom é da capital. Profissional bom estudou em Harvard, não na Unicinos, não na Ubra, não na Fevale. Harvard, no exterior, melhor faculdade. Não, pode estar lá em Harvard, de repente repetiu 7 vezes, saiu de lá porque colou. E de repente alguém que estudou em uma das nossas faculdades brasileiras aqui, foi um excelente, um exímio, vai ganhar prêmio Nobel. E Jeremias não foi aceito como profeta, porque veio de uma cidade desprezada. Jesus, irmãos, também foi desprezado,
Quando disseram assim, pode vir alguma coisa boa, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, vem alguma coisa boa de lá, não vem. Então observe, vocês vão ver, é o que os fariseus diziam, observe, vocês vão ver, que nunca saiu coisa boa de lá. E eles não aceitavam, a Bíblia diz que os seus o rejeitaram. Os seus não aceitaram a mensagem, por quê, irmãos? Porque eles não tinham humildade de aceitar o que Deus estava mandando. Eu fiquei uma vez admirado, Dr. Russell Shedd, um grande teólogo, um grande mestre, doutor do Novo Testamento, viaja pelo mundo inteiro ensinando nas faculdades teológicas. E ele veio trazer uma conferência para nós em Porto Alegre, e eu tive a alegria de buscá-lo no hotel e levá-lo novamente ao hotel. Eu aproveitei a fazer perguntas. Eu perguntei, Dr. Shedd, digo, João capítulo 21, que fala sobre ovelhas, fala sobre cordeirinho. Cada vez Jesus faz uma pergunta. Eu fiz uma pergunta para ele, como é que o senhor me explica esse texto, a exegese desse texto? E ele disse para mim, meu filho, eu nunca estudei isso, eu não sei te responder. Eu digo, o quê? Digo, que humildade, mas não podia dar enroladas. Meu filho, porque acontece o seguinte, no manuscrito tal, é assim, papapá. Digo, não, irmãos, a humildade. Eu tenho prazer de ouvir, irmãos, pessoas que são humildes, que sabem bastante, e dizem, olha, eu não sei, eu preciso aprender um pouco mais. E ele disse, me fez algumas perguntas, meu Deus, como que eu vou compartilhar isso, Jesus amado? Não, doutor, eu preciso que o senhor, eu gostaria muito que o senhor me ajudasse a entender melhor isso aqui. Senhor, eu vou dar uma estudada direitinho, em outra oportunidade eu te informo, tá bom? Eu tô nessa de um dia que sentar com ele, para ouvir, para aprender. É tão bom, irmãos, é tão bom, é tão precioso. Amém? Muito bem, queridos. Mas, queridos, algumas maneiras de ser humilde. Primeiro, admita que você não é o melhor. Amém? Admita que você não é melhor em tudo. Sempre tem alguém que sabe fazer melhor, irmãos. Você pode ser talentoso em alguma área, mas tem alguém que tem melhor potencial, melhor qualidade que você. Sempre tem alguém melhor. Segundo, reconheça as suas culpas. Falta de humildade, irmãos, de Adão, de não reconhecer a sua culpa, botou a culpa no outro. Não, ele errou, mas ele não reconheceu. Quando a pessoa não é humilde, ela não reconhece a sua culpa. Ela mente, ela sai pela tangente, ela inventa uma desculpa, mas ela não encara a realidade. Reconheça as suas culpas. Uma pessoa que não é humilde, ela está sempre dando desculpa. Terceiro, seja grato por aquilo que você tem. De repente alguém estudou muito e tirou a melhor nota, formou-se. De repente também alguém estudou, mas não tirou a melhor nota, passou raspando. Mas lembre-se, talvez essa pessoa que tirou a pior nota trabalhava em 2 empregos para sustentar a família. Ficava na parada do ônibus esperando o ônibus, 2 ônibus para ir, mais 2 ônibus para voltar, pegar ônibus para ir para a faculdade, filhos para criar, filhos para educar, casa para manter e sustentar. Talvez o ambiente que viveu foi bem diferente do seu. Nunca pense que você merece alguma coisa. Nunca ache que você é merecedor de alguma coisa. E eu quero, irmãos, dizer, irmãos, que Jesus é o nosso maior exemplo. É o nosso exemplo primário de humildade. Pois Ele mesmo nos diz em Mateus capítulo 11, verso 29, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Lucas 1, capítulo 1, versículo 52, diz que levou os humildes, os pobres, como Maria, uma mulher simples. Apesar da sua baixa estima pela sociedade, Deus a elevou. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 e 29, Paulo ele escreve, não são muitos os sábios, poderosos, nobres, que são chamados, mas a Bíblia diz assim, mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, as coisas fracas para confundir as fortes, as coisas vis e desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma caia
carne se glorie perante Ele. Então, meus queridos, que Deus nos ajude, que Deus nos conceda graça para andarmos no caminho de humildade. O apóstolo Paulo, ele que escreve em 1 Coríntios capítulo 2, verso 4 e 5: a minha pregação, a minha palavra, não consistir em palavras persuasivas de sabedoria humana. Depois em 2 Coríntios 3, 5 diz: a nossa capacidade, irmãos, vem de Deus. Efésios capítulo 3, 7: dom da graça de Deus segundo a operação do seu poder, ou seja, tudo vem dele. Tudo procede de Deus. Tudo que temos, tudo que somos, devemos a Ele. E Colossenses 3, versículo 12: portanto, como povo escolhido de Deus e santo é amado, revistam-se de profunda compaixão e bondade e humildade. Não se dêem paciência, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que estiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Gálatas capítulo 5, versículo 22 fala que é um dos frutos do Espírito. A Bíblia diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência. Paciência. E 1 Pedro capítulo 5, verso 6: aquele que se humilha debaixo da sua mão, ao seu tempo será exaltado. O que eu mais preciso? Pastor, eu preciso que Deus me abra a porta do emprego, que Deus abençoe meu trabalho, que eu passe naquele concurso. Meus irmãos, vamos orar pedindo paciência, amém? Mas vamos orar pedindo ao Senhor que nos dê humildade, que dê a nós, que conceda a nós um coração humilde, que venhamos fazer como a palavra de Deus nos ensina, considerar os outros superior a nós. E Paulo também em Gálatas 6:2 diz: levai as cargas uns dos outros. Romanos 12:7: mas acomodai-vos às coisas humildes, não ambicioneis as coisas altas, as coisas grandes. E para nós encerrar, Tiago capítulo 2, versículo 1 diz assim: meus irmãos, como crentes em nosso Senhor, nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as como favoritismo. Suponha que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um homem pobre, com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você fique de pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde ponho os meus pés, não estão fazendo discriminação? Fazendo julgamento com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que amam? E o apóstolo Paulo nos menciona como as marcas de um verdadeiro discípulo. Ele escrevendo para a igreja de Corinto, 2 Coríntios 11:23. Ele diz: são eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma, eu ainda mais. E aí Paulo vai nominando: trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente, exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigo nos rios, perigo de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigo na cidade, perigo no deserto, perigo no mar, perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco? Quem se escandaliza, que eu não me queime por dentro? E ele diz o seguinte: se devo me orgulhar, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. Se eu tenho que me orgulhar em alguma coisa, eu devo me orgulhar naquilo que mostra as minhas fraquezas, que revela as minhas fraquezas. E aí, irmãos, quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Quando
me sinto fraco, é aí que eu sou forte. Eu quero, irmãos, nesta noite encerrar dizendo que a maneira como Deus olha nunca é e nunca será como as pessoas olham. A maneira como que Deus olha não é dentro da visão e interpretação que você tem e o que o mundo tem. A maneira de Deus olhar, a maneira de Deus interpretar é superior à maneira com que os homens interpretam. Disse um homem, a qual Deus condenou. Quando ele plantou e colheu demais. E ele, no final da sua vida, diz o seguinte: eu sou rico, eu sou abastado, vou destruir todos os celeiros que eu tenho e vou reconstruir um outro celeiro. E aí eu vou armazenar tudo que eu tenho e vou dizer para minha alma, regala-te, descansa, dorme, bebe, porque tu está rico agora, tu está bem. E aí diz, porém ele naquela noite ouviu uma voz, e aquela voz dizia: o que tu tens preparado, para que será? O sucesso arrebentou com aquele homem, destruiu a sua vida, destruiu a sua alma. O sucesso muitas vezes arrebenta com muitas pessoas, tira a paz, tira a tranquilidade e tira a felicidade que Deus planta. Cuidado, sejamos humildes. Quando você estiver tão bem na vida, lembra-te, é o Senhor que te abençoa. Nada veio de ti. Você não é nada, você não é ninguém, e você não conquistou nada. Deus te deu, Deus te abençoou. Desde um bom trabalho, desde um bom emprego, não diga, eu consegui com o meu talento. Diga, Deus me abençoou, Deus me agraciou, o Senhor me ajudou. E aí a gente pode dizer, até aqui o Senhor me ajudou, até aqui nos ajudou o Senhor. Que venhamos avançar, irmãos, baseado na estrutura que o Senhor nos ensina na sua palavra. Por que Deus nos traz a isso? Por que Deus nos traz essa palavra? Porque Deus quer nos colocar, irmãos, em níveis maiores, mas nós não podemos subir de nível com orgulho, com jactância. Deus quer te abençoar muito, mas que você saiba que é Deus que vai fazer, é Deus que vai te abençoar, é o Senhor que vai te ajudar. Já digo que Deus vai abençoar tanto o teu aprisco, tanto que a casa vai ficar tão cheia, mas que você conheça, Deus é que está te abençoando, o Senhor é que é contigo. Porque se tirar, irmãos, Deus, não resta nada, não sobra nada, é só a misericórdia de Deus, é só a bondade de Deus. Observa a sua vida e vê coisas que deram errado, os fracassos da sua vida. Se você perguntar, pastor, me revela o que houve na minha vida que deu fracasso. Não precisa, irmãos, a palavra já diz. Foi o orgulho que derrubou. Enquanto você for humilde, Deus vai te abençoar. Que o Senhor te ajude, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor faça sobre nós a grande obra. Nem vamos ficar em pé. Em nome de Jesus, vamos pedir ao Senhor.